A paz do Senhor, meus irmãos! Estamos aqui para gravar mais um programa da Profissão Bíblica, que é um programa da Igreja Cristã Maranata, TV Manaim, a qual é exibido nessa TV, né? E também no canal do YouTube, Igreja Cristã Maranata Oficial. E se você não faz parte, eu te convido a acessar o canal, curtir, compartilhar, comentar. E também lá nesse canal você escrever Profissões Bíblicas, vai ter um playlist de várias profissões que já viemos falar e que Deus tem nos revelado grandes mistérios. E hoje, em especial, estamos aqui no Manaim de Pernambuco para falar de um tema, de uma profissão muito importante, que é o jardineiro. E para isso, nós convidamos o pastor Myron Cavalcante. Pastor Myron, muito obrigado pela presença aqui conosco, né? O pastor Myron é o responsável pela equipe de jardinagem aqui do Manaim e vai nos ajudar aqui com esse tema, o jardineiro. E para darmos início a este tema, eu queria aqui deixar um texto da palavra do Senhor, que está lá em João capítulo 20, no verso 15, que diz: Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscais? E ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Meus irmãos, aqui a palavra, né, pastor Mário, mostra que a mulher, né, Maria, confundindo o Senhor Jesus com o hortelão. E essa palavra, né, do grego original, já traz aqui também como jardineiro. Então nós já identificamos que existia essa profissão aqui no tempo de Jesus, mas também que não é uma profissão muito nova. Há muitos relatos bíblicos, né, históricos, em que você encontra essa profissão. E vale aqui também uma observação sobre a profissão de jardineiro. É uma profissão diferente de agricultor. Apesar das mesmas terem muitas coisas em comuns, né? O preparo da terra, o cuidado, a irrigação, mas o jardineiro ele traz mais esse aspecto visual, da beleza, né? Da ornamentação. Já o agricultor ele traz mais voltado ao plantio, o cultivo, com a colheita, né? A esperança de ter um fruto e ali para a subsistência de uma população, tá bom? Então, aproveitando aqui, já vou trazer o pastor Mário para a conversa aqui, para a gente poder trocar aqui uma prosa. Pastor Mário, como no Antigo Testamento, assim, nos primórdios, como é que funcionava essa profissão de jardineiro? Como é que se tratava? Foi uma inovação bíblica ou alguns indícios arqueológicos também de que existia essa profissão em vários outros povos? Muito bem, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, né, os amigos também. O fato de essa profissão do jardineiro, se a gente voltar lá em Gênesis, no comecinho já, em Gênesis 2, a Bíblia diz assim: e Deus plantou um jardim no Éden. O que nós pensamos? O Éden era um lugar perfeito, não tinha corrupção, não tinha guerras, não tinha pecado do homem ainda, e Deus plantou um jardim nesse lugar. Ou seja, Deus queria um lugar mais especial ainda, né, do que já era a perfeição do Éden. E por isso ele criou ali, ele plantou. Então, se ele plantou, entendo que o primeiro jardineiro foi o próprio Senhor. Muito bom. Mas depois assim, foi o próprio Jesus, porque a Trindade já estava ali presente, né? Então Jesus participou também, o Senhor participou como o primeiro jardineiro da história humana. Mas se a gente falar também que a arqueologia hoje, que já tem muitas coisas que se descobriram e se comprovaram também, né? Percebeu ao longo da história alguns jardins diferentes, algumas coisas que foram comprovadas. Aí fala aí dos jardins suspensos da Babilônia, que era considerado uma das maravilhas do mundo, todo mundo que lê história sabe disso, né? Então, dá para perceber que jardim sempre foi uma coisa importante na vivência do homem. O homem sempre gostou de ter um jardim, mas quem não gostaria, né? Eu mesmo acho que você estar no jardim tem várias coisas que são interessantes para você conviver com elas. As cores, o perfume, a beleza das formas que tem o jardim, a própria paz que você sente quando está no jardim bonito, né? Então eu creio que o jardim é uma coisa que
foi Deus mesmo que fez. Muito bom, muito É bom. muito bom para a gente saber que foi Ele que fez, por isso que é tão belo. E dentro disso, pastor Mário, quando a gente olha a profissão do jardineiro mesmo, quais são os cuidados que tem que ter? É em qualquer terra, qualquer solo, qualquer planta, qualquer clima? Eu posso plantar qualquer tipo de planta ou eu tenho que ter o cuidado, tenho que avaliar? Como é que funciona isso? O jardineiro, certamente, ele precisa de alguns conhecimentos. E nós vemos que os principais conhecimentos vêm daquilo que ele tratou a terra, cuidou da terra, ele precisou buscar água para irrigar a terra, ele precisou cavar, precisou usar algum instrumento também para facilitar o trabalho dele. E em tudo isso aí também vem o fato de que nem toda a terra produz todo tipo de jardim, né? Digamos assim, a gente está falando do jardim, né? De flores, de frutos. Então, há lugares que são absolutamente gelados, a gente sabe, né, no planeta nosso Terra, e que há ainda vegetação que suporta isso, que passa uma temporada, uma estação inteira, suportando aquele gelo. Quando o gelo derrete, aparecem aquelas flores bonitas, né? E no deserto também, por incrível que pareça. Você não vê nada, está tudo seco, passa uma aguinha ali, correu uma aguinha, nasce ali um tapete, um jardim lindo, né? A Bíblia cita essas coisas. Então eu creio que o jardim é para todos os lugares. Deus deixou a oportunidade do homem poder desfrutar de um jardim. E o ensejo disso, né, pastor, muito interessante, é o nosso próprio lema, né? Quando a gente olha o lema deste ano, né? Fugir, salvar as vossas vidas, pois sereis como a tamareira no deserto, né? A tamareira é uma árvore típica do deserto, né? Ela serve ali de oásis, né? Para quem não desejaria encontrar uma tamareira, um viajante no deserto, ele, né, anseia encontrar uma tamareira pela característica que ela tem, né, pastor Mário? O senhor podia dar um aprofundamento aí da tamareira? Quais são as características que traz ela aí para ser uma árvore diferenciada ali no deserto? A tamareira tem coisas bem interessantes, né? Primeira coisa, ela se adaptar a um deserto, né? Mas na verdade a gente vai até para aquela origem de quem plantou. Quem plantou a primeira tamareira no deserto? Claro que foi o Senhor que gerou todas as coisas, né? Mas ali, a tamareira se adapta a um lugar que é muito seco, quase nenhuma outra planta se adapta tão bem quanto ela. E ela não só se adapta, ela se aprofunda de maneira que ela vai buscar água lá embaixo, né, nos veios mais profundos. As raízes dela vai buscar lá nutrição e água também. Ela gera frutos, ela dá sombra. Então tudo isso, quando o viajante está no deserto, ele deseja mesmo, né, que alcance passar por uma tamareira para encontrar tudo isso. E além de tudo isso, ela também tem uma resistência no deserto. Porque os ventos vêm, você percebe que o que acontece com o tipo de palmeira, como a tamareira, né? Ela, quando o vento vem forte, ela, ao invés de se inclinar para trás, geralmente ela se inclina um pouco para frente. Até isso é como se fosse assim, uma sabedoria da natureza que Deus criou, né? Ela resiste se inclinando para frente e não para trás. Isso facilita porque o vento passa e ela não é derrubada, né? Muito bom. Então tem coisas assim que são realmente típicas dessa árvore tão bela que é a tamareira e tão proveitosa, né? Muito tão bom. resistente também. E qual seria a aplicação profética hoje para o jardim de Deus? O que seria o jardim? Quem é o jardineiro? Como é que funcionaria isso hoje profeticamente nos nossos dias sobre essa profissão de jardineiro? Eu entendo, até voltaria lá a Gênesis, né? Quando diz Deus plantou um jardim no Éden. É que o Éden ali era o que ele criou, o mundo natural. Mas ele entendeu que o jardim era necessário, porque o jardim era justamente um lugar aromático, um lugar de paz. Quantas vezes nós não pensamos assim, eu vou a um jardim bonito para sentir paz, né? Então nós entendemos que o jardim que Deus plantou ali profeticamente já apontava para a igreja de Deus. Bem. Para aquele lugar que ele estaria também, que ele apreciaria, que ele se apresentaria nesse jardim, não é? Então eu entendo que o jardim é isso. E o jardineiro, até em Cantares, diz assim, o meu amado desceu ao seu jardim. Quem vai descer, quem vai vir à terra, quem vai vir novamente para esse jardim, buscar esse jardim, desfrutar desse jardim, é Jesus, é o nosso Salvador, é aquele que já apontava desde Gênesis, né? Esse jardineiro perfeito que é Jesus. Então eu entendo que profeticamente o jardim é a igreja, o jardineiro é Jesus,
mesmo homem tendo errado ao longo da sua história, esse jardineiro desceu para nos resgatar, para aperfeiçoar esse jardim, para resgatar as flores e aquilo que era belo do jardim, não é? Então esse Jesus é esse jardineiro perfeito que veio. Que glorioso, né, meus irmãos? E até a forma, né, pastor, que o senhor já citou, porque Jesus é aquele que realmente trabalha no coração do homem, né? Isso. Aquele que amolece a terra, aquele que prepara para o homem ser frutífero, né? E é tão maravilhoso porque o Senhor, ele tem dado essa oportunidade ao homem a todos, né? Independente da planta que você seja, né, pastor? Exato. De onde você está plantado, no jardim de Deus dá sempre espaço para um novo cultivo, para que Jesus possa cultivar no seu coração essa semente maravilhosa, que é a palavra de esperança, né? Lembrando sempre, né, pastor Mário, que Jesus plantou uma vinha, né? E essa vinha hoje é a igreja, né? A igreja que tem se ramificado por todo o mundo, né? E tem dado seus frutos, né? E nós hoje somos frutos dessa vinha maravilhosa também, que é a igreja, né? A vinha é um tipo muito, muito belo, né? Muito expressivo, na verdade, daquilo que é o mais perene possível de uma planta que frutifica, mas que ela precisa necessariamente do jardineiro. A gente muitas vezes fica pensando assim, o jardineiro é aquele que sabe mais, ele é bom que saiba, tenha conhecimentos, mas o jardineiro melhor é o que cuida melhor, né? Então, a vinha é bem característico isso. Se não houver a poda, se não for no tempo certo, se não for irrigada, se não colher o fruto, tudo isso faz parte daquilo que a gente chama de uma vinha perene, que ela ultrapassa a idade do homem, né? Muito bom. Ela atravessa gerações e séculos, mas ela precisa ser cuidada. Então, essa vinha fala também da igreja, né? Fala também daquilo que o Senhor cuida da igreja, mas ela também tem que produzir frutos. Veja que a vinha que não produz frutos, ela não tem coisas boas sobre ela, né? É verdade. Biblicamente fica difícil para ela permanecer. Mas é isso. Eu creio que o Senhor Jesus, a vinha, sua igreja estão muito bem relacionados, muito bem profetizados nos livros, né? Especialmente do Velho Testamento e também ali já falando no Novo Testamento de Jesus presente, que fala da igreja e do seu Senhor. Então, pastor Myron, estamos aqui diante de tantas flores bonitas. Como é que nós podemos correlacionar isso, pastor Myron, com a atuação da igreja, uma relação profética também, dos vários trabalhadores que nós temos aqui no Manaim? Como é que o senhor traz aqui algumas experiências? Fala um pouquinho para nós aí dessa atuação junto da equipe de jardinagem, dos jardineiros aqui, com a correlação profética daquilo que nós aguardamos, né? O Maranata. Muito bem. Nós vemos vasos bonitos, flores bonitas assim, e lembramos da palavra de Deus sempre quando a gente vê uma coisa bonita, uma coisa bela expressivamente. E a palavra de Deus diz que o vaso é de barro, mas aquilo que está dentro do vaso, que são as flores, né? É a beleza. Então, toda a beleza que o homem tem é o poder de Deus sobre a sua vida. Então a gente vê um vaso desse aqui, uma planta, uma flor dessa linda, mas quem faria? Nenhum homem tem capacidade de reproduzir isso aqui, só pela beleza que é o poder de Deus sobre a vida do homem. Assim também é a vida do homem espiritual. Aqui nós temos um trabalho de jardinagem de voluntários, né? As pessoas vêm, trabalham, às vezes se fatigam até no físico, mas espiritualmente sentem-se muito renovados, porque eles trabalham na obra. Eles aqui não estão pensando assim, eu estou cavando uma planta, estão trabalhando na obra de Deus. E isso traz esse sentimento de gratidão, especialmente isso, né? Mas falando muito do que é o homem é isso. Um jardineiro foi lá, colheu, trouxe, pôs no vaso novo, e nós teremos esse lírio, essa planta, essa flor, que um dia será colhida, colocada no vaso novo, para vivermos no jardim perfeito de Deus. Muito bom, né? E aí, colaborando com o que o pastor Mário falou, da beleza, né? Até o próprio Jesus falou, né? Por que andais ansioso, né? Salomão, na sua glória toda, não se vestiu como um lírio que tinha num vale, né? Então, assim, tamanha a beleza que Deus trabalha na vida do homem, né? Meus irmãos, temos chegado ao fim deste episódio. Assim, espero que os irmãos tenham gostado, um pouquinho da dinâmica diferente. Estamos aqui trazendo o pastor Mário, contar as experiências. Mas a você que está conosco, continue conosco,
para os próximos episódios. Não esqueça de compartilhar, curtir, comentar lá no YouTube e também continuar seguindo o nosso programa, que tem trazido esse conteúdo profético e também um pouquinho da história para todo mundo. Queria agradecer ao pastor Mário aqui pela ajuda e presença. Eu que agradeço nessa oportunidade de falar de coisas tão boas, quanto o jardim, quanto aquilo que Deus faz e especialmente o profético, que é Deus cuidando de nós para nos tornarmos belos como são as flores, né? E um jardim perfeito de Deus. Amém. Muito obrigado a você e até logo.